pastor Eliazar Domini é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele compartilha mensagem importante. Como que foi a sua vida cristã, a sua vida pessoal com Deus em 2024? Como que vai ser a sua vida pessoal com Deus agora em 2025? Presta bem atenção na mensagem que ele compartilhou. Não sai, fica até o final. E o link da mensagem completa está aqui na descrição. Veja, o pastor, ele rasga o verbo. Mas há aqueles que pensam assim: eu posso sim ser metade de Deus e posso também no meu dia a dia servir aos meus desejos, às minhas inclinações. Eu sou de Deus no sábado, eu estou na igreja, pastor, eu estou louvando, eu estou cantando, eu estou fazendo a minha parte, mas durante a semana, aí eu sigo os desejos do meu coração, da minha carne, e permito que a minha mente seja poluída e contaminada. Querido, não dá para ser cristão pela metade. Não dá para ser cristão pela metade. Não pense você que você vai conseguir ser um cristão autêntico apenas no sábado e um mundano durante a semana. Eu lembro de uma ilustração de um jovem que estava querendo passar uma ponte e a ponte era muito perigosa. E ele fez uma oração. E na história diz que esse jovem dizia assim: Senhor, me ajude para passar esta ponte, porque eu preciso chegar ao lado de lá são e salvo. E aí ele deu 2 passos na ponte e parou e disse: mas e o Satanás vai querer me derrubar aqui? Agora que eu busquei a Deus, ele está com raiva. E aí ele foi fazer também uma prece para o outro lado. E assim ele foi tentando agradar a um e a outro. E caiu da ponte, né? Porque não tem como agradar a Deus e o inimigo no mesmo tempo. Ou você serve a um ou você serve a outro. Não dá para o seu coração estar dividido. Ou seu coração está ao lado de Cristo, ou não está. Quando Jesus bate a porta e diz: estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Porque Cristo é um cavalheiro, um gentleman. Ele só entra na sua casa se você abrir a porta e convidá-lo para dentro. Por isso diz: estou à porta e bato. Ah, querido, Satanás é um mal educado. Ele pede licença para entrar na sua casa? Não, liga a televisão que ele já começa a entrar. Entra na internet, o Satanás já está ali, te esperando. Ele não pede licença para entrar na sua vida. Ele vai metendo o pé e vai arrombando a porta do coração e vai entrando. Cristo não. Para que Cristo entre é necessário um convite, é necessário abrir a porta. Esta porta que tem tranca apenas pelo lado de dentro. O primeiro conselho: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ah, o coração. Ah, o coração. E quantos de nós estamos com o coração dividido? Servindo a Deus e servindo ao mal. Quero fazer um desafio a você, querido jovem. 2025 está aí. Eu sei que durante o ano de 2024, muitos aqui prometeram a Deus: Deus, nunca mais eu vou assistir isso. Prometa ao Senhor que nunca mais eu vou ver isso. Prometa ao Senhor que nunca mais eu vou escutar isso. Prometa ao Senhor que nunca mais eu vou assistir esse filme, um filme desse tipo. Eu nunca mais vou ver estas cenas que não deveria. E ele promete, e cai. Ei, para de prometer. E se houver uma promessa que você precise fazer, prometa a Deus: Senhor, eu prometo estar ao teu lado todo o tempo. Eu quero buscar ao Senhor todo o tempo. Prometa ler a Bíblia sempre. Prometo orar sempre. Deixar de pecar vai ser um resultado. Deixar de olhar estas cenas será um resultado da sua comunhão com o Senhor. Guarda o teu coração. Mas o verso 24 continua dizendo: desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Em outras versões diz: preserva os teus lábios e guarda a tua língua. Ah, que conselho poderoso. Esse conselho é poderoso, excelências. Meus queridos irmãos, alguém certa vez disse que quando algumas pessoas morrerem, serão necessários 2 caixões, um para si
e o outro para a língua. De tão grande que era, precisará um caixão só para ela. Há pessoas que não conseguem manter a sua língua dentro da boca. Sempre tem algo a falar, sempre tem algo a criticar, sempre tem algo a desdenhar, sempre tem uma fofoca em dias para colocar. Há aqueles que são os críticos de plantão, eles não esperam chegar em casa, já no carro estão comentando. Você viu o que o pregador falou? Você viu hoje como que ele falou? Você viu aquela coisa errada que ele disse? Você viu aquela outra palavra que ele transmitiu? Você percebeu o erro? Eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro. E as crianças no carro já aprendendo desde cedo como criticar, como ser um crítico da igreja, como ser um crítico do pregador, como ser um crítico do culto. Você viu a música? Que desafinado, que feio, que isso, que aquilo, só críticas. Cuida da língua. Diz o sábio Salomão, cuida da tua língua. Aquilo que dizemos pode criar muitas dificuldades. Eu quero convidá-los a irem ao livro de Tiago, capítulo 3. Você conhece esse texto. Tiago, capítulo 3, e os versos 5 a 10. Tiago 3, versos 5 a 10, diz assim. Ainda ouço páginas da Bíblia, vou esperar todos encontrarem. Verso 5 diz assim: assim também a língua é um pequeno membro, que gloria-se de grandes coisas. Vede com o grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto das bestas feras, como das aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a sua língua. E um mal que não se pode, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, de veneno mortal. Com ela nós bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. A língua. Quantos já foram destruídos por este pequeno órgão? Por falar demais? Queridos, faça um exercício. Aquilo que você vai falar vai edificar a pessoa. Aquilo que você vai contar vai trazer um crescimento para ela. Aquilo que você vai compartilhar trará bênçãos. Pense, reflita. E eu digo sempre, só há quem fale, porque existe quem ouve. E aí você pode tomar uma decisão, você que é o ouvinte. Quando alguém vier trazer uma palavra para você, para falar mal da vida de outro, para criticar, enfim, você pode simplesmente tomar a seguinte postura: irmão, você já conversou com fulano sobre isso que você vai me falar? Não, então, por favor, eu prefiro não saber. Se a pessoa insistir, você pode ser um pouco mais radical. A pessoa chegou, eu tenho uma coisa para te falar sobre o irmão Zé Manuel, rapaz. É um negócio assim, você já conversou com ele? Não, eu quero falar com você. Não, então peraí, só um minuto, vem aqui, irmão Zé Manuel. Vem aqui. Esse irmão aqui que tem uma coisa muito importante para falar. Pode falar, irmão, diga aí, o que é? Acabou. Alguém fez isso. A irmã estava insistindo que queria falar, o irmão foi lá e chamou a pessoa. Peraí, então só um minutinho, irmã, que eu vou te ouvir. Só um minutinho. Aí foi lá e trouxe a pessoa. Pode falar, irmã, na presença dele. Não, veja bem, não precisa não, não tem necessidade mais não. Ah não? Pronto, corta o mal pela raiz. E aqui eu não estou falando, irmãos, dos problemas que precisam ser consertados. Porque, claro, há coisas que precisam ser analisadas e consertadas entre o povo de Deus. É diferente da fofoca. Mas existem os meios certos para isso e a pessoa certa para isso.
Há pessoas que querem resolver um problema, mas ela resolve o problema assim, ela conta para o irmão A, B, C, D, o alfabeto todo. Menos a pessoa para quem deveria o assunto ser compartilhado para que o assunto fosse resolvido. O nome disso é fofoca, maledicência. E existem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª a sua alma abomina. É pior do que o ódio. É aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. Está também no livro de Provérbios. Portanto, cuidado com a língua, diz o sábio Salomão. Primeiro, guarda o teu coração. Segundo, guarda a língua. A língua pode ser um órgão para amaldiçoar, para trazer problemas à nossa vida. Mas também a língua pode ser um veículo de bênçãos. Em Provérbios 15, o verso 23, Provérbios 15, o verso 23, diz: o homem se alegra na resposta de sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A palavra dita ao seu tempo, que coisa boa. E no capítulo 25 do mesmo livro, e o verso 11, capítulo 25 de Provérbios, e o verso 11, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Mas tome cuidado, porque muitos, com essa desculpa de dizer a tempo, pensam que o texto está dizendo assim, tem que falar. Eu já vi gente dizendo assim, eu falo a verdade, comigo é assim, doe quem doer. Primeiro, que a verdade não tem que doer. Há um texto inspirado da serva do Senhor que diz assim, a verdade tal como ela é, nem sempre precisa ser dita. A ocasião certa deve ser o momento em que você vai expressar aquela verdade. Outros dizem assim, não leva o desaforo para casa. Falou, vai ter que ouvir. Oh, querido, leva sim para casa. Leva o desaforo para casa. Guarda, ora, refreia a língua. Refreia a língua. Diz o Salmos 34, 13, refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aquilo que a língua profere é uma boa indicação daquilo que está na nossa mente. Por isso que o sábio Salomão começa dizendo, cuida da mente. E depois, cuida da língua. A boca fala do que está cheio, o coração. Tagarelice, especialmente sobre coisas indecentes, mostra uma mente que ainda está cheia de interesses terrenos. Eu fico impressionado quando vejo jovens contando piadas imorais, falando palavrões, com a mesma boca que louva a Deus. Não pode ser assim. Há outros com palavras iradas, mostrando que o orgulho e a vontade própria ainda reinam em seu coração. Cada movimento de nossos lábios deveria aproximar-nos de Jesus, para que Ele purifique a nossa mente. Cuidado, há pessoas que não se controlam, falam palavras que machucam, gritam com os outros, falam alto, de maneira exasperada. E infelizmente, aqueles que mais sofrem são aqueles que estão mais próximos a nós, que deveria receber mais da nossa atenção e do nosso amor. Nós às vezes somos tão cavalheiros, cordiais com os irmãos da igreja, tratamos muito bem, abrimos a porta para entrar, mas dentro de casa, com os nossos, somos às vezes um verdadeiro pedaço de cavalo. Tratamos mal, falamos alto, gritamos, falamos de uma maneira que até os vizinhos escutam, mas aqui na igreja, ó que santidade. Pode até parecer santo, mas esqueça, os olhos que tudo veem, também contemplam a tua atitude, tanto aqui na igreja, como no seu lar. Nunca, diz a serva do Senhor, uma palavra de aspereza deveria ser proferida dentro de nossa casa.
Ah, queridos, e como nós deveríamos pedir perdão a Deus durante todo esse ano pelas palavras ásperas que falamos com aqueles a quem nós amamos, sim ou não? Todos nós. É um exercício. E devemos pedir perdão a Deus e solicitar dele: Senhor, me ajude a controlar este ímpeto, a controlar a minha vontade de falar e de gritar e de xingar e de esganar aquela pessoa que está ali do meu lado. Me lembro de duas histórias. Uma de uma moça que fez uma oração e disse: Senhor, dá-me paciência para aturar meu marido. Dá amor para que eu possa amá-lo. Eu não vou te pedir força, porque senão eu vou esganar ele. E me lembro também da história de uma moça que procurou um curandeiro. Diz que este homem era perito em relacionamentos. E ela então foi atrás dele e disse: eu não consigo lidar com meu marido. Toda vez que ele chega em casa, ele já tomou umas duas, chega brigando, e quando ele começa a falar, eu já xingo também, a gente começa a brigar e não tem jeito. A situação está muito feia lá em casa, tá difícil. E ouvi dizer que o senhor é muito bom. Aquele guru, curandeiro, pegou uma garrafinha com água e disse aqui: esta aqui é uma água milagrosa. E ela disse: é? Que eu devo? Eu tomo de quanto em quanto tempo? Eu disse: aqui é o segredo. Quando o seu marido chegar em casa, nervoso, brabo, xingando, bebeu, falou umas bobagens, pega esta água e você vai colocar na boca. Só que você não vai engolir. Segura a água na boca. E você fica com ela. Não engole. Até o seu marido parar de falar. Olha, vai fazer um milagre. Ela foi para casa toda confiante. E quando o marido chegou, já chegou batendo na porta diferente, já chegou xingando ela ligeiro. E ali ela ficou durante um bom tempo com a água na boca, até que o marido foi se acalmando, porque não tinha com quem debater, entrou no quarto, aí ela engoliu a água. Funciona! Minha irmã, tem uma água dessa na sua casa também, não precisa procurar o curandeiro não. Põe um pouquinho na boca, pede ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda a refrear a língua. Eu preciso controlar esta língua. Há muitos de nós que precisamos. O verso 25. Controlar a mente, controlar a língua. A próxima coisa que nós precisamos. O terceiro conselho do sábio Salomão. Eu vou ler na linguagem de hoje que diz: mantenha o seu olhar firme e para frente. Nosso olhar deve ser fixo e não distraído. Não podemos permitir que ele vagueie no encalço de coisas deste mundo. Devemos desviar os nossos olhos de tudo aquilo que é vão. Queridos, mas quantos de nós estão deixando os nossos olhos vaguearem por caminhos tortuosos, olhando coisas que não deveriam olhar? Diz o livro de Jó. Jó diz assim: eu fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, colocaria sobre uma donzela, uma moça virgem, alguém que não é a minha esposa? Há muitos de nós que precisam fazer este concerto com os olhos. Certo pastor uma vez disse, eu acho que já contei até essa história aqui, em um sermão: não é pecado você ver uma pessoa bonita e admirar, mas você viu uma moça vindo, aí você olhou, viu que é bonita, pronto, segue o seu caminho. Agora, a segunda olhada, irmão, aí já pecou. Aí diz a história que 2 jovens estavam indo para casa, depois desse sermão, e veio uma jovem muito atraente, e o rapazinho foi olhando, e a moça passou, e ele foi acompanhando, e foi olhando, e o outro cutucou: rapaz, você não lembra do que o pastor falou? Eu lembro. Então, rapaz, ele disse que a segunda olhada é pecado, eu estou aproveitando bem a primeira. Cuidado, jovem, cuidado.
Cuidado com aquilo que você vê. Já dizia aquela musiquinha: cuidado no que olha, cuidado pezinho aonde pisa, cuidado mãozinha no que pega, cuidado olhinho aonde olha. Disse o Senhor Jesus Cristo: se os teus olhos forem como luz, todo o corpo será luminoso, mas se eles forem trevas, quão grandes serão as trevas do teu corpo? Não permita que o teu corpo ande em trevas. Acima de tudo, coloque o seu olhar firme e para frente. Firme e para frente. Eu gostei dessa versão. Por quê? Porque agora eu quero ir para um outro lado do olhar. Um aspecto mais alegórico, talvez, metafórico, não sei. Mas há muitos de nós presos ao passado. Caminhando para frente com o olhar para trás. Querendo continuar a vida, mas com o olhar preso nas coisas que passaram. É um relacionamento que não deu certo. É uma situação lá atrás que eu não consegui. Foi o emprego, foi alguém que me fez o mal. Você quer andar para frente, mas os seus olhos estão presos a alguma coisa no passado. O texto diz: mantenha o seu olhar firme e para frente. Esqueça o passado, esqueça as coisas que para trás ficaram. Viva olhando para frente e nunca olhando para trás. Queridos, quando nós perdemos os nossos olhos naquilo que já passou, fixamos os nossos olhos naquilo que passou, há a tendência de, olhando para trás e caminhando para frente, de tropeçarmos e cairmos. É assim ou não é? Não tem como eu caminhar olhando para trás. É por isso que o texto de Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui o verbo aphorontes, no grego, que não é apenas um olhar, mais ou menos assim, você poderia pensar: olhei para Jesus, pronto, resolvi o meu problema, agora deixa eu continuar. Não. A expressão do verbo aqui, aphorontes, olhando, é um olhar contínuo, sem interrupções. Não é o olhar aqui e virou para cá, olhou ali, olhei para cá também, olhei ali, olhei para trás, olhando firmemente, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Foi num momento em que desviou o olhar de Cristo, que Pedro, que andava por cima das águas, afundou. Sim, as ondas estavam altas, o mar estava bravio, mas enquanto os olhos estavam em Cristo, ele passava por cima do problema, ele caminhava por cima das águas. Você já parou para pensar que privilégio foi esse? Andar em cima das águas como se estivesse pisando no chão, contrariando as leis da física. Por quê? Porque o olhar estava em Cristo. No momento em que o olhar desviou de Cristo, Pedro afundou. E é exatamente assim que acontece com cada um de nós. Quando o nosso olhar é desviado do Senhor Jesus Cristo, as ondas desta vida nos derrubam, nos abatem e nós caímos. Olhando para ele, Pedro conseguiu andar sobre as águas. Desviando o olhar, caiu, afundou. Por isso precisamos conservar os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição, tá bom? E o link também do canal do pastor Eleazar Domini. Que Deus te abençoe. Desde já, um feliz ano novo para você em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te ilumine, te abençoe, e que você neste ano venha a ser inspirado pela pessoa do nosso Deus, tá bom? Então, diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Quando você diz isso, Deus está dizendo: pode contar comigo também. Então, que Deus ele te abençoe.